Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar falando sobre, dentro do reino animal novamente, falando sobre o filo Plateuminta, que é o filo dos plateumintos, ok? Bom, os plateumintos a gente vai observar tanto animais de vida livre, tá, quanto parasitas, tá? Esse filo agora nós vamos começar a tratar de algumas parasitoses enquanto a gente estiver falando sobre ele, beleza? Bom, quando a gente fala de características gerais, esses plateumintos eles são chamados, o termo, né, plateuminto, plato, vem de achatado. Euminto vem de verme, daí o termo conhecido como vermes achatados. Nós temos aproximadamente 15 mil espécies já catalogadas, ou seja, é um filo bastante diversificado. Eles possuem representantes tanto aquáticos quanto terrestres. Porém, esses terrestres eles só vão viver em locais muito úmidos, ok? Possuem, como eu já falei, representantes de vida livre e parasitas. Eles são protostômios. Como nós já tínhamos falado lá nos quinidários, lembra? Proto vem de primeiro, estoma, boca. Na hora da formação do embrião, os folhetos embrionários formam o blastósporo, que é aquele buraquinho, que vai dar origem ao orifício do canal digestivo. E esse orifício dá origem primeiro à boca, por isso é chamado de protostômio. Isso a gente já tratou em quinidário. Se você está com alguma dúvida em relação a esses folhetos embrionários, volta lá na aula de quinidários, ok? Eles vão apresentar cefalização. Agora sim, nos quinidários a gente tinha falado que eles eram acéfalos. O que significa isso? Que eles tinham um sistema nervoso, porém esse sistema nervoso ele era difuso, radiado, espalhado ao longo do corpo do animal. Agora não. Esse animal vai apresentar, este filo especificamente, ele vai apresentar gânglios, que são agrupamentos nervosos que vão ajudar no processo de coordenação, tá? Esses organismos apresentam o que a gente chama de simetria bilateral. Nós vimos nos quinidários uma simetria corporal do tipo radiada, formando em raios. Nesse caso aqui, a simetria é bilateral. Um lado é o espelho do outro, você parte certinho ao meio. Olha lá. Esses organismos vão ser agora, dentro dos filos do reino animal, os primeiros animais triblásticos. O que significa triblástico mesmo? Bom, quando nós falamos sobre os quinidários, a gente falou que os quinidários eles eram diblásticos. O que significa isso? Eles tinham dois folhetos embrionários. Quando o embrião se formava, ele tinha duas camadas de tecido inicial. Agora nós vamos ter três camadas de tecido, chamado de folhetos embrionários. Só que eles são acelomados. Professor, não estou entendendo bem o que significa isso. Então, presta atenção. O que é o triblástico? Nós tínhamos visto nos quinidários que eles eram diblásticos, ou seja, eles tinham dois folhetos embrionários, uma endoderme e uma ectoderme, isso nos quinidários, ok? Aí, o que acontece agora? No caso dos plateumintos, além da ectoderme e da endoderme, eles desenvolvem um tecido de preenchimento interno chamado de mesoderme. Então, a partir de agora, a gente tem três folhetos embrionários. O embrião ele é formado por três camadas. O blastósporo, aqui, ó, tá aqui. Vai dar origem o quê? À boca. Tá? Esse buraquinho aqui, que é o blastósporo, vai dar origem à boca. A gente já falou em quinidário. Volta lá se ficar na dúvida. Então, três folhetos embrionários. Quais são os três folhetos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Três folhetos embrionários. Com relação a ser celomado ou acelomado, o que significa ser celomado? O que é um celoma, na verdade? Tá? O celoma é uma cavidade revestida pela mesoderme. Durante o desenvolvimento embrionário, ocorre a formação dos folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Esses folhetos darão origem aos tecidos do animal. Existe animal que não possui folhetos embrionários, que é o caso dos poríferos. O porífero não tem folheto embrionário. Os folhetos embrionários vão aparecer a partir lá dos quinidários, que a gente já falou deles,
e aparecem 2 folhetos embrionários. Mas e daí, professor? Ainda não entendi o que é celoma. Celoma é a cavidade aonde os órgãos vão ficar alojados. Tá? Então agora, o que vai acontecer? Esse celoma é essa cavidade. Então o que acontece no caso dos plateumintes? Eles não têm esta cavidade. Tá? Eles têm os 3 folhetos embrionários, mas não existe cavidade. Por isso eles são chamados de acelomados. Então, olha aqui, ó. Aqui o platelminto, então ele vai ter, depois que formou, né, a folheta embrionária já deu origem aos tecidos do animal, você vai ter aqui, olha, a ectoderme, a mesoderme, que forma esse tecido do meio, e a endoderme, formando aqui. Não existe cavidade aqui dentro. Então, os animais que apresentam essa cavidade, isso aqui é um celoma. Só que no caso, aqui, olha, a gente vai falar no próximo filo, que é o nemateuminto, eles têm um celoma, tanto é que é classificado como um pseudoceloma. Eles têm. É uma cavidade onde vão estar alojados os órgãos. Qual é o problema dessa cavidade? Ela não é forrada pela mesoderme. A mesoderme só envolve a parte externa, não forra os 2 lados. Os animais chamados de celomados, inclusive nós somos celomados, a mesoderme envolve toda a estrutura cavitária. Olha. A mesoderme, o celoma ele vai se formar dentro da mesoderme. Então nós vamos ter os animais chamados de acelomados, que é o caso dos plateumintos. Eles não têm, olha aqui, olha, eles têm a mesoderme, mas não têm cavidade nenhuma. Os pseudocelomados, que a gente vai falar no próximo filo, que é os nemateumintos, e os celomados, que é o celomado verdadeiro, são aqueles animais que vão apresentar uma cavidade dentro da mesoderme. Então, agora a gente vai focar nos plateumintos, ok? Bom, com relação às suas estruturas anatômicas, o modelo estrutural anatômico usado para estudar plateumintos é a planária. A planária é o modelo anatômico dos plateumintos, que é esse bichinho aqui simpático, parece que é vesgo, tá? Mas não é vesgo, tá? A planária, ela vai apresentar como modelo, isso é de modo geral, todos os plateumintos, mas a planária especificamente, um tegumento epitelial simples, todos os plateumintos vão apresentar esse tegumento simples. O que significa um tegumento simples? Formado por uma única camada de células, que deu origem a partir da ectoderme. Mucoso, ou seja, com presença de muco, tá? Que é aquele açúcar gelatinoso formado de polímeros de açúcar e proteína em volta do animal, que facilita deslizar. E também cílios, principalmente na parte de baixo do animal e lateral, que vai propiciar o quê? O deslocamento, facilitando a locomoção deste animal. No caso dos plateumintos parasitas, eles apresentam ainda uma camada proteica em volta dessa estrutura celular, desse tegumento, chamada de cutícula de proteção, que é uma camada de açúcar e proteína que serve para passar pelo trato digestório e para permanecer no trato digestório sem ser digerido ou atacado. A musculatura. No caso dos plateumintos, de modo geral, eles vão ter uma musculatura circular ao longo do corpo e musculaturas longitudinais, chamadas de musculaturas dorso-ventrais, que vem daqui até o ventre, do dorso ao ventre do animal. Lembrando que dorso é as costas, ventre, a região da frente do corpo. Então, ó, região dorsal, região ventral. Então, os músculos eles fazem essa ligação aqui, ó, dorso-ventral, ou seja, são longitudinais nesse sentido. Com relação ao sistema digestório, eles vão ter o sistema digestório, a gente já falou, tá? Inclusive protostômios, ou seja, a boca que dá origem primeiro na hora de formar o tubo digestório, só dá origem à boca. No caso dos plateumintos, assim como os quinidários, o tubo digestivo é incompleto, ou seja, eles têm boca, mais nada. Então toda vez que eles forem procurar um alimento, a boquinha deles está localizada cá embaixo, no meio da região ventral, tá? No meio da região ventral. Achou um alimento, um resto de matéria orgânica em decomposição. Eles colocam para fora essa faringe, ela é protrátil, ela consegue ir para fora e voltar,
tá? Então, essa faringe é projetada para fora, tá? Captura o alimento, suga esse alimento para dentro do trato digestório. O ramo digestório vai fazer a digestão e distribuir os nutrientes ao longo do tubo todinho digestório aqui, olha. Depois que houver a digestão, aquele material que não foi digerido é regurgitado pela boca. Então, ele não tem ânus. Ele vai ter uma boca, o alimento entra e as fezes saem pelo mesmo local. Tá? Eles vão apresentar um intestino ramificado, o alimento vai sendo distribuído ao longo de todo o intestino, que facilita a distribuição dos nutrientes. A digestão, no caso dos plateumintos, vai acontecer tanto dentro do tubo, ou seja, extracelular, quanto intracelular, ou seja, dentro das células. Então ela começa dentro do tubo e termina dentro das células do animal. No caso do sistema respiratório e circulatório deles, é ausente, ou seja, eles não têm nem sistema circulatório nem respiratório. Então, como eles vão fazer? Troca gasosa por difusão e distribuição de nutrientes por difusão. Ou seja, o alimento ele vai ser digerido aqui e por difusão é distribuído às outras células do corpo, indo do local mais concentrado para o local menos concentrado. Nós já discutimos os processos de difusão. Quando nós falamos sobre membranas, na dúvida, volta lá nas aulas de membranas. No caso das trocas gasosas, a troca gasosa é feita direto da superfície do corpo com o ambiente. Aqueles que vivem na água fazem a troca gasosa direto com a água e aqueles que vivem em terra têm que viver em um local úmido. Por quê? Vai fazer a troca gasosa com o muco que está na superfície do corpo e o muco permite a troca gasosa com o ar, ok? Então tem que ser num local úmido porque vai fazer difusão. O sistema excretor das planárias é o primeiro filo, tá, gente? Aqui no caso dos plateumintos, só para lembrar que os plateumintos é o primeiro filo a apresentar uma estrutura especializada de excreção, chamada de célula-flama. Então ele vai ter um sistema excretor extremamente ramificado ao longo do corpo e em cada conjunto desse sistema excretor termina o sistema excretor em células chamadas de células-flama. Por que elas recebem esse nome? Porque essa estrutura da célula-flama é toda cheia de cílios e isso fica batendo como se fosse a chama de uma vela, como se estivesse flamulando. Para quê? Para que os líquidos tóxicos sejam drenados de dentro do corpo do animal, jogados para dentro do túbulo excretor e eliminados para fora do corpo. Então essa célula-flama, ela cria um fluxo de água contínuo que drena a substância tóxica. Qual substância tóxica? No caso da planária e dos outros plateumintos, é liberado? A amônia. Tá? A amônia vai ser liberada como produto da excreção dos plateumintos. Ok? Beleza? Sistema nervoso. Bom, ele vai apresentar sistema nervoso. E o sistema nervoso é chamado de sistema nervoso ganglionar. O que é um sistema nervoso ganglionar? Bom, no caso dos plateumintos, na região cerebral, aqui na região frontal deles, eles vão apresentar dois gânglios maiores e ao longo do corpo, gânglios menores vão apresentar a cada cordão nervoso transversal que se forma aqui. Por isso ele acaba tendo o que a gente chama de sistema nervoso ganglionar. Tem um centro principal e os gânglios nervosos laterais. O que vai acontecer? Esse gânglio cerebroide aqui, que fica bem aqui na região da cabeça do animal, ele tem a função principal de auxiliar o chamado ocelo e as aurículas. Presta atenção. Ele tem olho, esse animal? Bom, não é bem um olho, tá? Ele vai ter células fotorreceptoras, nessa estruturazinha parecendo que o bicho é vesgo, tá? Então ele vai ter aqui, olha, células fotorreceptoras, e essas células fotorreceptoras conseguem determinar luminosidade e região de escuro. Para que isso?
para que ele possa achar um local para poder se esconder. Se ele sai e detecta que está na luz, ele sabe que ele está vulnerável, então ele precisa ir para debaixo de alguma coisa, então ele vai procurar alguma coisa escura para poder se esconder. Então essas células fotorreceptoras servem para isso. E essa interpretação do sinal é captado e interpretado pelos gânglios cerebrais. Nas laterais da cabeça, nessa região aqui, nós temos chamadas as aurículas, que vem de quê? Orelha, tá? Só que não é para escutar, tá? É chamado de aurícula porque fica literalmente nas regiões laterais da cabeça, mas a função dessa aurícula é detectar substância dissolvida no ambiente, ou seja, para quimiorrecepção. É para detectar alimento, para detectar um parceiro sexual. Para isso é que serve essas aurículas, beleza? Uma outra coisa interessante que eu preciso que vocês fiquem com isso na cabeça é esses cordões nervosos, esse sistema bem ramificado. Isso é interessante, por quê? Depois a gente vai ver que esses animais têm uma altíssima capacidade de regeneração, a ponto de você cortar ele em diferentes partes. Se tiver um cordão nervoso desse, ele passa a controlar o sistema e regenera as 2 partes, as 3 partes, as 4 partes, as 5 partes, as N partes que você cortou desse plateamento, ok? A gente vai mostrar isso mais para frente. A classificação. Ah, professor, mas você não ia falar outras coisas? Dentro da classificação, nós vamos tratar das relações, das formas de reprodução. Porque vai mudando dentro de cada classe deste filo, ok? A primeira classe que a gente vai falar é a classe do nosso modelo anatômico, que é a planária, que é chamada classe turbelária. A classe turbelária é formada única e exclusivamente por animais de vida livre, ou seja, as planárias são de vida livre. Esses organismos são monóicos, ou seja, hermafroditas. As planárias apresentam tanto sistema reprodutor masculino quanto sistema reprodutor feminino. Porém, eles não fazem autofecundação, tá? A classe turbelária não faz autofecundação. Precisa de um parceiro sexual. Eles fazem fecundação do tipo cruzado, logo precisa de um parceiro sexual interna, tá? Vai ter a penetração da estrutura. Além de ter desenvolvimento direto. O que vai acontecer? A planária vai botar ovinhos, esses ovinhos vão eclodir pequenas planárias que crescerão e virarão planárias adultas. Ou seja, não tem fases, não tem estágios larvais, nada disso. E alta capacidade regenerativa, como eu tinha citado anteriormente. Tá? Aqui alguns exemplos, tá, de planárias, são bem bonitinhos. Com relação à reprodução das planárias, como eu falei, a reprodução delas pode ser tanto sexuada, com os parceiros sexuais, mas também pode ser assexuada. Como assim? Por regeneração. Vou mostrar. Olha só. Como eu falei, as planárias elas são monóicas, ou seja, hermafroditas. Se você observar aqui, ó, toda a estrutura sexual feminina em rosa e toda a estrutura sexual masculina aqui, olha, em azul, sem sexagem, tá? Sem sexismo aqui, gente, mas é só porque tá o desenho mesmo. Então, olha só. Então, aqui, ó. Então, ela vai ter aqui as estruturas, o pênis e o poro genital. Olha, o pênis aqui e o poro genital. Mas ela não consegue fazer autofecundação, ela precisa de um parceiro sexual. Então, como é que vai acontecer esse processo de reprodução? Primeiro, a gente vai falar sobre a reprodução assexuada. Se você partir a planária ao meio, ela gera 2 planárias ou mais. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que a reprodução assexuada delas é uma reprodução por regeneração. Olha só essa fotografia aqui. Você tem a planária inteira, depois ela foi fatiada em, ó, um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Cada um dos pedaços vai dar origem a uma nova planária. Olha só, se você observar, esse aqui é onde já era a cabeça. Vai crescendo um novo corpinho. Esse pedaço maior aqui era esse pedaço aqui, olha. Uma cauda nova se formando. Olha uma cabecinha nova se formando com os 2 ocelos novos. E cada um deles também apresentam novos ocelos. Ou seja, a reprodução delas é por regeneração. Tá? Ela não vai simplesmente, ela vai lá dar um nó em si mesma e se reproduz.
tá? Vai ser literalmente através de um corte, de uma fratura. N problemas pode acontecer, claro, mas é uma capacidade de regeneração muito grande. No caso da reprodução sexuada, o que vai acontecer? O acasalamento vai acontecer da seguinte forma, tá? A planária vai encontrar seu parceiro sexual na água, no solo, depende de onde eles vão se encontrar. Uma fecunda a outra, tá? A planária de cá coloca o pênis no poro sexual da outra, a planária de lá põe o pênis no poro sexual da de cá. Ah, mas como assim, professor? Assim, olha só, você imagina aqui, ó, que você tem uma imagem, tá, de planárias num aquário, tá? Olha só, a planária vem, você tem aqui, ó, as duas aqui, ó, vão sendo atraídas através de quimiorreceptores. Uma vai colocar o pênis no poro genital de uma e a outra põe na do outro e as duas vão sair fecundadas, ok? E depois elas carregam na parte de baixo do corpinho os ovinhos, tá? Depositam os ovos vão ser depositados na parte externa, depois eles eclodem, liberando as planárias jovens no ambiente, ok? A próxima classe que a gente vai falar é a classe trematoda. A classe trematoda é a classe da fascícula e do esquistossomo. Agora sim, nós estamos falando de parasitas, tá? Ambos, tanto a fascícula quanto o esquistossomo, são parasitas heterogênicos. O que significa isso? Heterogênico significa que ele precisa de 2 organismos para conseguir completar seu ciclo de vida. Ele precisa parasitar 2 organismos diferentes para conseguir completar seu ciclo de vida. No caso, você vai ter organismos que um hospedeiro definitivo, tá? Desses dois, da fascícula e do esquistossomo. O hospedeiro definitivo são mamíferos, incluindo nós, seres humanos, e o hospedeiro intermediário são caramujos, tanto para a fascícula, tanto para o esquistossomo. No caso do esquistossomo, ele é dioico. No caso do esquistossomo, ele é dioico, ou seja, você tem um macho e uma fêmea. Aqui na imagem, você consegue observar, tá vendo esse troço parecendo uma banana podre gigante aqui, olha? Isso aqui é a fêmea, tá? O macho é essa tripa que está enfiada aqui dentro, olha. Essa tripinha aqui é o macho. Então o macho ele se aloja dentro desta fenda no corpo da fêmea e eles vão acasalando e liberando o ovo sem parar, ok? Bom, no caso da fascícula, a fascícula ela já é monóica, tá? Ou seja, ela tem tanto o sexo masculino e feminino, tanto o aparelho feminino e masculino num único organismo. Eles têm fecundação do tipo interna em ambos os casos, com desenvolvimento em ambos os casos indireto, ou seja, eles vão passar por inúmeras fases metamórficas até chegar na fase adulta. Assim como a planária, eles têm alta capacidade regenerativa, ou seja, se você destruir o bicho pelo meio, dá origem a 2, ok? Parasitoses desta classe. Então, a primeira parasitose que a gente vai falar é a esquistossomose, popularmente chamada de barriga d'água ou biliaríase. O agente etiológico, como a gente já falou, é o Schistosoma mansoni, tá? A esquistossomose é popularmente chamada de xistose, tá? Mas, pelo amor de Deus, né, gente? É esquistossomose. A transmissão ela vai acontecer pela penetração ativa da larva, chamada de cercária, pela pele, tá? Você vai lá, pula num córrego, pula numa lagoa, onde tem o xistossoma, a cercária, que é essa larva, ela penetra ativamente pela pele. Você não a vê, ela é microscópica. E os principais sintomas é coceira e pele avermelhada no local da penetração,
Aí são agora os problemas mais complicados, que são dores no fígado, hepatomegalia, que é o crescimento do fígado, e a ascite, que é o acúmulo de água na cavidade abdominal, fazendo a pessoa ficar com essa barriga inchadona aqui, daí o nome barriga d'água, tá? Então presta atenção como que acontece o ciclo de vida, tá? Uma pessoa defeca num rio, defeca no rio. Ao defecar no rio, defeca liberando os ovos do animal. Então a pessoa defecou lá no rio, tá? Ou ficou próximo ao rio, choveu, carregou aquilo dali. Os ovos no caso do esquistossomo, são liberados nas fezes humanas. Como eles são liberados nas fezes humanas, esses ovos vão cair na água na forma, aqui ó, na forma de ovo. Assim que ele entrar na água, esses ovos eclodem e se tornam miracídios, que são essa estrutura larval aqui. Esse miracídio vai loucamente atrás do caramujo, aqui o caramujo, olha. O caramujo Bionfilaria é o hospedeiro intermediário. Aí o miracídio ele vai penetrar na pele do caramujo e ele vai ficar lá dentro do caramujo, aonde ele vai sofrer uma transformação. Cada miracídio vai virar um esporocisto dentro do caramujo e vai dar origem a várias cercárias. Ó, esporocisto que se transformam em rédeas e as rédeas vão se transformar em cercárias. Então, cada esporocisto vai dar origem a um monte de cercário. O que acontece? No momento em que um mamífero pisar naquela água ou nadar naquela água, naquela lagoa, naquele córrego, a temperatura, por que mamífero? A temperatura corporal dos mamíferos consegue aquecer a água momentaneamente. Isso manda um sinal. Esse sinal é detectado pelo caramujo, não pelo caramujo em si, mas pela rédea que eclode liberando as cercárias. Essas cercárias vão procurar essa temperatura que esteja aquecendo, que no caso é uma pele de alguém, a perna, ou uma própria pessoa inteira tomando um banho num córrego, num rio, e vai penetrar na pele. Ao penetrar na pele, essas cercárias que vai entrar é um monte, elas vão cair no sistema circulatório, vão chegar ao fígado humano. No fígado humano, essas cercárias vão se transformar em vermes adultos e depois eles vão em direção ao sistema digestivo humano e lá eles vão ficar alojados no tubo digestório, mais especificamente no intestino, tá? E lá eles vão encontrar os machos e as fêmeas vão se encontrar e vão acasalar. Lembrando que o macho fica alojado dentro da cavidade da fêmea, liberando esses ovos. Beleza? Ah, professor, vai ter que lembrar do ciclo? Vai, isso é muito importante, tá? Esse ciclo é extremamente importante. Profilaxia da esquistossomose. Bom, gente, no caso, a profilaxia principal é o saneamento básico. Por quê? O que contamina são fezes sendo jogadas, caindo no rio. Então, saneamento básico, evitar entrar em lagoas contaminadas, lagoas que você já sabe que esteja contaminada, e combater o caramujo planorbideo, tá? Que é chamado do gênero Bionfilaria, que é esse caramujinho aqui, olha. Para isso, se você tem às vezes uma lagoa em sua propriedade, existem caramujicidas que podem ser jogados nessa lagoa e dessa lagoa ficar livre da esquistossomose, tá bom? Tranquilamente. O nosso próxima parasitose é a fasciolose, ok? A fasciolose. O agente etiológico é a fasciola hepática, olha ela aqui, olha, parece uma planáriazinha, tá? Porque ela ainda é menor, muito menor. A transmissão vai acontecer pela ingestão de verduras e legumes contaminados, contendo a larva do parasita, chamada de metacercária. É isso aqui, olha. Essa larvinha encistada aqui é a metacercária. Ela é encontrada em alfaces, é encontrada
em tudo quanto é verdura e horta que você pode encontrar, ok? Se o alimento não for bem lavado, desinfetado, pode acabar promovendo. Principais sintomas da fasciolose: febre, tremores, dores no fígado, vômitos, hepatomegalia, que é o crescimento do fígado, chegando a alguns casos de necrose hepática e icterícia, que é o amarelimento da pele. O ciclo de vida da fasciolose. Então preste atenção. A pessoa que estava contaminada defecou num solo, defecou na grama, defecou num pasto, tá? Pode ser qualquer mamífero, tá? Incluindo nós, seres humanos. Esses ovos, eles vão eclodir no momento em que chover, tá? No momento que uma chuva acontecer. O miracídio eclode e penetra no caramujo. Esse caramujo é um ciclo muito semelhante ao da esquistossomose. Ele vai ter aquelas fases de esporocisto, rede, até transformar em várias cercárias. O que acontece aqui de diferente é que essas cercárias aqui, elas até nadam um pouquinho na água, mas assim que elas eclodem, assim que essas cercárias eclodem, elas aderem nos tecidos de uma vegetação. Pode ser numa alface, pode ser numa rúcula, num repolho, numa couve-flor, numa taioba, pode na grama, no pasto, tá? Em qualquer coisa. E ao animal pastar ou nós ingerirmos esse alimento in natura, que não foi cozido e nem limpo, nem preparado, tá? Porque se você pega, por exemplo, uma folha de alface, lava ela bem lavada, deixa uns minutinhos na água clorada, ou deixa uns minutinhos na água com vinagre, o que vai acontecer? Mata a metacercária. Caso contrário, acontece o que? Acaba tendo a ingestão da metacercária, a metacercária vai eclodir, vai atravessar a parede do tubo digestivo, cair na corrente sanguínea e vai parar no fígado, que é o local onde a fascíola vai entrar em sua fase adulta. Então eles migram todos para lá e só vão voltar a depositar os ovos no tubo digestório depois, quando já estiverem gravitícios, ok? Já estiverem já fecundados. Aí eles vão até o tubo digestório, eclodem, jogam os ovos lá e liberam nas fezes. Mas assim que eles são ingeridos, eles vão parar no fígado, tá? Atravessando a parede do tubo digestivo. Profilaxia no caso da fasciolose. Lavar bem verduras que serão consumidas in natura, alface, tomate, rúcula, repolho, tudo. Para cada litro, tá? Se não me engano, para cada litro de água, uma colherzinha de cloro. Pode deixar ali uns 15 minutos, depois você lava bem, enxágua bem, tá? Lava com um pouquinho de sabão com detergente, passa uma mão bem passadinha nas folhas de alface, repolho, tá? Para garantir que vai ficar limpinho. As pessoas, eu já vi direto, as pessoas cortarem o repolho e comer aquilo direto. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Deixe ele imerso na água clorada, mesmo cortado. Depois você deixa ele de novo na água sem cloro uns minutinhos para sair bem o cloro. Não tem problema. Além disso, o controle da população do caramujo liminae, tá? Que é o caramujo que faz parte do ciclo da fasciolose. A próxima classe que a gente vai falar é a classe cestoda. Bom, a classe cestoda é a classe da teníase e da cisticercose. Esta classe ela apresenta parasitas heterogênicos também, tendo algumas delas o homem como hospedeiro definitivo, o porco-boi como hospedeiro intermediário e o salmão como hospedeiro intermediário. Ah, professor, salmão? É salmão. A gente vai falar sobre isso. Monóicos, salmão, atum, tá? Eles são monóicos, tá? Todos eles são monóicos nessa classe, ou seja, apresentam autofecundação. Eles se autofecundam. Além de serem monóicos, promovem autofecundação. Eles têm desenvolvimento do tipo indireto, assim como a classe trematoda. A ausência de sistema digestório. Esses camaradas, eles vão viver
no seu tubo digestivo. Eles vão viver, gente, mais especificamente no intestino delgado, alongando-se ao longo do intestino grosso. Mas a região que vai procurar o nutriente, ela vai estar localizada lá no intestino delgado, porque o alimento vai vir todo de lá e ele vai captar seus alimentos, tá? Ele vai absorver os seus alimentos, uma vez que ele não tem sistema digestório, ele aproveita a digestão que você fez. Ele vai ter uma cabeça, que está bem aqui, olha, chamada de escólex, e o corpo ele vai ser dividido em proglotes, segmentos, igual aqueles melzinhos que você destaca um por um. Pois é, cada proglote dessa daqui está cheio de ovos. Cada proglote dessa daqui vai ter um aparelho reprodutor masculino e um feminino e está multiplicando sem parar, ok? Assim que ela amadurece, essa proglote se destaca, cheia de ovos, e cai no solo, onde ela vai continuar o ciclo. Depois a gente vai explicar como é que funciona. Então aqui só mostrando a estrutura, tá, das tênias de modo geral. Elas vão apresentar essa cabeça aqui chamada de escólex com ventosas. Algumas espécies vão ter esses ganchos, outras não vão ter, tá? A gente vai falar depois da tênia solium saginata. E apresentam as chamadas proglotes, que são essas estruturas. À medida que elas vão amadurecendo, elas vão ficando cada vez maiores. Cada proglote ela tem uma região de reprodução feminina e uma região masculina, e elas vão se autofecundar, enchendo essa estrutura de ovos, que eclodirão posteriormente. Os três grupos principais que a gente vai tratar aqui, as três espécies principais, é a tênia solium, a tênia saginata e a Diphyllobothrium latum, tá? Ou Diphyllobothrium latus. Em alguns livros vocês podem encontrar como latus, mas o nome foi corrigido para latum recentemente, tá? A tênia solium ela vai apresentar ventosas laterais e gancho na parte superior, enquanto que a tênia saginata só tem ventosas, e a Diphyllobothrium latum ela tem um sulco adesivo, uma ventosa em forma de sulco que se prende na parede. As proglotes aqui só mostrando é semelhante em todas as três espécies, aqui mostrando a limatura, aqui em fase reprodutiva e aquela lotada de ovo, que é chamada de proglote gravitícia, tá? E agora a gente vai tratar dessas três espécies e suas respectivas parasitoses, beleza? Então, no caso das tênias, a gente tem aqui a tênia solium e a tênia saginata, que olha aqui a tênia solium, olha que coisa mais linda, isso nas microscopias, olha as ventosas, essa que é a tênia solium tem gancho, a tênia saginata ela só tem ventosa, tá? A transmissão ocorre pela ingestão de carne crua ou mal cozida, aí você vai naquele churrasco, pega aquele pedação de carne de porco, tá até pingando sangue, ou aquele pedação de carne de boi também pingando sangue, mal cozido e come, e você não tá vendo isso aqui lá no meio, que é o cisticerco, que é o ovo do bendito na carne. É isso aqui que contamina a gente, olha, isso aqui, olha. Aqui foi cortado o cisticerco em cima dele, ó, para mostrar a estrutura. Tá? Principais sintomas são dores abdominais, perda de peso e anorexia. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, mas na década de 90, algumas modelos ingeriam ovos de tênia para tentar emagrecer. Olha que loucura, gente. Para isso, hoje a gente tem dieta low carb, né? Funciona que é uma beleza. Bom, o ciclo da teníase, como é que ele vai acontecer? Presta atenção. A pessoa vai defecar, a proglote gravitícia nas fezes. Essa proglote gravitícia vai liberar uma série de ovos. Aí o que vai acontecer? No caso da tênia solium, vai acontecer o quê? O porco vai ingerir o ovo, o porco acaba ingerindo o ovo. Esse aqui pode estar num alimento contaminado, porque ele pastou um pouco de vegetal contendo o ovo. O negócio é o porco ingerir o ovo, ingerir esse cisticerco. Ao ingerir o cisticerco, ao ingerir o ovo, esse ovo ele eclode e vira essa larva chamada de oncosfera, que sai do tubo digestório,
e vai para o tecido muscular do animal. Tecido muscular, tecido nervoso, aonde ele bater, meu filho, ele vai ficar. Então a gente vai lá, compra, pega aquela picanha suína, pega aquele pernil e vai e assa mal cozido. O que vai acontecer quando você ingere aquela carne mal cozida? Lembrando que isso não é com carne bem cozida, bem passada, carne mal cozida, você acaba ingerindo cisticerco. Esse cisticerco vai cair no tubo digestório, vai eclodir no intestino e vai se transformar na tênia solium, no caso do porco. O ciclo da teníase é igual tanto para a tênia solium para a tênia saginata. Tá? A diferença da tênia solium para a tênia saginata, nesse caso, é o hospedeiro intermediário. Por quê? No caso aqui, o hospedeiro intermediário da tênia solium é o porco, da tênia saginata é o boi. Então não adianta, meu filho, vai comer aquela picanha bovina, ela tem que estar bem passada, porque se ela tiver mal passada, crua, você vai engolir cisticerco mesmo. Ok? Vai acabar engolindo cisticerco, não dá para saber. E vai acabar desenvolvendo uma teníase, beleza? Profilaxia das tênias. Como é que a gente vai nos precaver? Saneamento básico, é óbvio, para evitar, né, a contaminação do solo. Evitar carnes cruas e fiscalização adequada de frigoríficos. Isso é extremamente importante, tá? A nossa próxima, tá, parasitose é chamada de difilobotríase. O que é isso, professor? Gente, a difilobotríase é uma doença nova. Nós importamos essa daí. Como assim nós importamos, professor? Essa doença aparece no momento em que nós brasileiros, isso é coisa de japonês, gente. Essa doença é coisa de japonês. No momento em que nós passamos a nos alimentar de peixe cru. Tá? A difilobotríase, ela vem a partir da ingestão de peixes cru. Isso acontece no Brasil, começou a aparecer os casos, isso aí, idos de 2000, principalmente para cá, tá? Quando a alimentação, a cultura japonesa, especificamente na alimentação, passou a ser consumida de forma geral aqui no país, tá? Então, olha só, o agente etiológico é o Difilobitrum latum. Olha que coisinha mais linda aqui, olha. Isso aqui é uma endoscopia intestinal. Olha ele lá dentro da gente. Olha que coisinha mais linda, gente. É bonitinho, né? Todo amarelinho, sambando dentro do nosso tubo digestório, alimentando-se dos nossos alimentos. O suco que ele usa como ventosa para poder se prender, tá? A transmissão a partir da ingestão de peixes cru contendo cisticerco do delato. Principais sintomas: dores abdominais, perda de peso, anorexia, há os mesmos sintomas da teníase. Como que acontece o ciclo de vida deste camarada? Bom, o que vai acontecer é, as pessoas defecam, no rio, no mar, isso vai depender, tá? Defecam, o ovo eclode, esse ovo vai eclodir, forma uma larva chamada de coracídeo, que entra em pequenos crustáceos chamados de ciclopes. Esses crustáceos, gente, eles são alimentos de peixes maiores. Aí o que acontece? Os peixinhos comem o crustáceo e vão se transmitindo a larva, tá? Chamada de plerocercoide, até chegar lá na nossa truta, num salmão que a gente adora, né? Tem um monte de gente que adora um salmão cruzinho, né? Aí o que vai acontecer? Você faz lá o seu salmãozinho, você vai lá comer no restaurante japonês e o que vai acontecer? Você ingere o cisticerco, que é o plerocercoide da truta, do salmão, engoliu, vai eclodir e o bendito do parasita vai habitar seu intestino, liberando proglótides, e você vai defecando e liberando ovos continuamente.
ok? E você vai ter essa coisa linda aqui habitando o seu intestino delgado. Olha que coisinha mais linda, olha. Então, pensa bem, olha, vê bem essa coisinha amarelinha sambando dentro de você, tá? Na hora de você comer um delicioso salmão, tá? Qual é a profilaxia da filobotríase? Evitar o consumo de peixes crus. Porque se você pega um salmão e cozinha o bendito do salmão, já era, matou o parasita. Então, evitar o consumo de carnes cruas. Um problema que a gente precisa destacar aqui, dentro da Taenia solium, é a cisticercose. O que é cisticercose? Cara, como a gente tinha falado, o porco é hospedeiro intermediário, nós hospedeiro definitivos, liberamos proglotes gravitícios. Só que as nossas proteínas corporais, galera, são muito parecidas com as dos porcos. Então o que acontece? Às vezes a gente pode se autocontaminar com o ovo. Como assim, professor? A pessoa está com a Taenia solium, imagina só, a pessoa está lá com a Taenia solium, vai no banheiro, limpa, dá aquela boa limpada maldada lá, dá aquela borrada de bosta no dedo. Nem presta atenção, vai lá com os coleguinhas, abre o pacotão de chips e todo mundo vai comendo chips. E o cara com o dedo sujo de bosta. E todo mundo comendo aquilo dali no meio. E os ovos da Taenia solium, as proglotes gravitícias lá dentro. Quando essa proglote foi engolida, o ovo sai e ele atravessa a parede, vai procurar os músculos do seu corpo. Dê sorte, galera, se ele for parar no músculo, porque a cisticercose adora ir parar no cérebro. E vai acontecer o quê? Neurocisticercose ou cincistar na região neuronal dos olhos. É um problema seríssimo, tá? Olha aqui, olha, isso é um cérebro extremamente cheio, todo perfurado de cisticerco. O que vai acontecer? Problemas epiléticos, problemas neurológicos. Gente, é um inferno e não tem solução a não ser cirurgia. Mas numa situação dessa daqui, olha, não tem cirurgia que dê conta, tá? Não tem cirurgia que vai dar conta disso aqui. Então a cisticercose é extremamente importante, extremamente importante. A sua principal profilaxia, gente, é lavar muito bem as mãos, tomar muito cuidado com o que você come, tá? E com o que te oferecem para comer, beleza? Nós, seres humanos, fazemos o papel do hospedeiro intermediário no caso da cisticercose. Bom, então, no caso do filo plateuminto, era isso que a gente tinha para tratar. Espero que a aula sirva bastante para vocês, que vocês aprendam bastante nessa aula, tá? É uma aulinha um pouquinho mais complexa, maior, inclusive, mas é bem legal, beleza? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.